O relatório da Câmara dos Estados Unidos que expôs as censuras de Alexandre de Moraes, o discurso que lavou a alma dos brasileiros e o convidado que fez a Globo News entrar em desespero. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Um novo capítulo importantíssimo no combate à censura no Brasil aconteceu nesta quarta-feira. O Comitê Judiciário do Partido Republicano dos Estados Unidos divulgou um relatório parcial da Câmara dos Estados Unidos contendo severas críticas à conduta de Alexandre de Moraes e também divulgando na íntegra várias das decisões proferidas por ele nos últimos anos. No documento, os americanos relatam que em 2019, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro concedeu a si mesmo novos poderes para atuar como investigador, promotor e juiz ao mesmo tempo em alguns casos. Ainda segundo o relatório, em vez de depender de um promotor ou de um oficial de justiça para abrir uma investigação, o então presidente do STF, Dias Toffoli, proferiu o despacho outorgando ao próprio STF competência para abrir investigação. A medida foi criticada por ex-ministros da Corte por ser sem precedentes e violar a Constituição. O texto também traz que, nessa medida inédita, Toffoli designou a Alexandre de Moraes o comando da primeira investigação conduzida pelo tribunal. Logo adiante, o relatório traz que, com esse novo e extraordinário poder, Moraes atacou críticos da direita e da esquerda e que ordenou que plataformas de mídia social removessem postagens e contas, mesmo que grande parte do conteúdo não violasse as regras de suas respectivas plataformas. Ainda são citados casos de empresários e também de bloqueios de contas bancárias. Outro ponto destacado é sobre relatórios recentes e declarações públicas que indicam que o X, o antigo Twitter, está sendo forçado por decisões judiciais a manter certas contas populares no Brasil bloqueadas, sob a ameaça de enfrentar graves consequências como multas pesadas e prisão de funcionários. O texto relata ainda as declarações recentes feitas por Elon Musk e a decisão de Alexandre de Moraes de incluir o proprietário do X em inquérito. Também é citado no relatório que as decisões que estão anexadas a ele revelam que, pelo menos desde 2022, o STF e o TSE ordenaram que a X Corp, que é responsável pela gestão da rede social, suspendesse ou removesse quase 150 contas da plataforma. Um pouco mais adiante, o texto traz que a Suprema Corte Brasileira, em especial Alexandre de Moraes, justificou a censura alegando que é necessário, apropriado e urgente parar a possível propagação do discurso de ódio, subversão da ordem e incentivo à ruptura institucional e à normalidade democrática através do bloqueio de contas nas redes sociais e também que frequentemente essas ordens davam apenas 2 horas para que as empresas as cumprissem, sob pena de multa de R$100 mil por dia. O relatório conta também com 2 cópias, uma original em português e outra traduzida para o inglês, de 28 decisões de Alexandre de Moraes enviadas à X-Corp, também 23 decisões do ministro enviadas à X-Corp somente na versão original, sem tradução, e ainda 37 decisões do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Um dos exemplos é essa decisão, sigilosa, que determinava o prazo de 2 horas para o bloqueio da conta de Paulo Figueiredo. Esse foi um caso de decisão envolvendo censura a uma pessoa específica, mas várias outras decisões listavam vários perfis de várias pessoas ao mesmo tempo, determinando os mesmos prazos de 2 horas para bloqueio. Curiosamente, eu encontrei uma decisão de censura contra um perfil de esquerda, o Sleeping Giants. Só que nesse caso a determinação de Alexandre de Moraes foi de bloqueio do link de uma publicação, mas não o bloqueio do perfil ou da conta. Muito curioso, não é mesmo? Bom, o relatório parcial da Câmara dos Estados Unidos tem 541 páginas e está disponível na internet, incluindo todas essas decisões que, por sinal, em muitos casos, as próprias vítimas das censuras não tiveram acesso na ocasião. Grande parte da mídia tradicional brasileira já repercutiu sobre o caso, mostrando o que foi trazido no relatório, mas ainda há aqueles resistentes defensores do atual regime que ou fizeram de conta que o relatório não existe ou distorceram de alguma forma para tirar o foco das acusações amorais, dando ênfase ao confronto entre republicanos e o governo Biden lá nos Estados Unidos. O fato é que, sendo mostrado ou não pelos jornais, o relatório está aí, de livre acesso aos brasileiros. Mais uma vez, e talvez agora mais do que nunca, a internet tem sido uma grande vilã para aqueles que costumam abusar do seu poder nas sombras dos sigilos de justiça. Curiosamente, no mesmo dia em que esse relatório foi publicado, o ministro Alexandre de Moraes apareceu de surpresa no Senado e, ao fazer uso da palavra, pressionou mais uma vez pela urgência na regulamentação das redes sociais. Necessidade da regulamentação de novas modalidades contratuais que surgiram, a questão de costumes, que Vossa Excelência bem colocou, novas relações familiares, novas modalidades de se tratar nas questões do direito de família e sucessões, a tecnologia, a inteligência artificial, novas formas de responsabilidade civil, isso é importantíssimo. Vossa Excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais, nós éramos felizes e não sabíamos, né?
há necessidade dessa regulamentação. No fim das contas, o ministro tem razão. Éramos mais felizes, mas porque não sabíamos das coisas obscuras que aconteciam na política e na justiça brasileira. O que sabíamos era aquilo que era mostrado na televisão ou nos jornais impressos. Nada além disso. Éramos mais felizes, assim como uma criança abusada era mais feliz antes de descobrir que aquelas brincadeiras feitas pelo adulto com ele são abusos. Éramos mais felizes, assim como um idoso aposentado que recebia 2 salários era mais feliz antes de descobrir que, na verdade, sua aposentadoria era de 3, mas que um era sempre confiscado pelo seu filho, que sempre se dispunha a ir receber pelo pai. Éramos mais felizes, assim como a esposa que recebia flores do marido todas as semanas era mais feliz antes de saber que os presentes eram apenas uma compensação para limpar a consciência dele após as traições cometidas. Agora eu pergunto, o que será que o povo brasileiro prefere? Essa felicidade pela ignorância dos fatos? Ou será que prefere saber dos fatos e então corrigi-los? Bom, nessa mesma quarta-feira em que Moraes foi ao Senado e o relatório da Câmara dos Estados Unidos foi publicado, na Câmara dos Deputados do Brasil, na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, compareceram o ministro da Defesa, José Múcio, o comandante do Exército, general Tomás Miguel Paiva, o comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro Marcelo Canitz Damasceno e o comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen. E nessa sessão, o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, lavou a alma dos brasileiros. Veja um resumo da fala dele. Eu pedi para buscarem a Constituição do Supremo Tribunal Federal lá no prédio vizinho, até porque a Constituição da República Federativa do Brasil já não vale mais há muito tempo. E o artigo 142, colhido lá nessa Constituição do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte, presidente: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do ministro Alexandre de Moraes. E eu faço essa leitura aqui da Constituição do Supremo, já mencionando que retiraram o resto do artigo 142, que dizia o seguinte: e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Por que eu digo isso, senhor presidente? Porque o que nós vemos acontecer hoje é um desrespeito à Constituição flagrante do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, e a reação das Forças Armadas é de complacência, e do Ministério da Defesa também. Senhor presidente, eu acho vergonhoso o que nós estamos vivendo, porque depois dessas notícias que nós vimos sobre a participação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autoridades policiais, negando ampla defesa, direito ao contraditório, publicidade e revogando o Código Penal Militar, ou ele ainda existe? Depois disso tudo, nós acompanhamos em todos os meios de comunicação, por exemplo, o Sul, lá do meu Rio Grande do Sul, as frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército. O Globo, Bela Megalhos, frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército. Agenda do Poder, comandante do Exército só decide promover general envolvido em investigação após consultar Alexandre de Moraes, que deu sinal verde. É o Alexandre de Moraes que manda no comando? Então é fake news. Pede para botar... É fake news. Pede para botar no inquérito para Alexandre de Moraes investigar a Bela Megalha. É isso que o senhor quer? Comandante do Exército consultou Moraes antes de escolher general citar no caso Marelli. Fake news, presidente. Peço encaminhar o inquérito das fake news, que o general do Exército proteja a sua corporação e peça ao ministro Alexandre de Moraes que tome providências. Ou então, o Exército está subjugado ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF. O que nós estamos vendo aqui, nesse momento no Brasil, são processos sigilosos, feitos para constranger e intimidar. E eu quero perguntar também, se o senhor se consulta mesmo com Alexandre de Moraes, tem falado com ele, se tem informação privilegiada sobre os processos. Porque eu mesmo tenho processo contra mim, sob sigilo, no Supremo Tribunal Federal, e só pude constituir advogado 6 meses depois, por uma suposta fake news absurda, a acusação do Supremo Tribunal Federal, e só por meio de jeitinho de advogado falando com a AB, depois eu consegui que meu advogado fosse habilitado. Mas se o senhor pode falar direto com o ministro Alexandre de Moraes, por que não pede providência? Ou está prevaricando diante dos crimes de abuso de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes e pelo restante do Supremo Tribunal Federal? E perdoem a veemência,
Mas chegamos num ponto no Brasil em que a ruptura institucional já aconteceu. E ver as Forças Armadas nem se pronunciando sobre isso é vergonhoso para o nosso país. Triste, porque eu tenho orgulho das nossas Forças Armadas, eu tenho orgulho do Exército de Caxias, eu tenho orgulho do nosso país e de ser brasileiro. Mas eu tenho vergonha do que eu estou vendo hoje acontecer com generais da ativa, com membros da ativa e generais da reserva, sem a menor consideração das forças a que pertencem. Foi revogada a Constituição da República Federativa do Brasil há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal e o Exército Brasileiro, lamentavelmente, tem parte disso. E, concluindo, ministro José Múcio, Vossa Excelência falou em determinado momento que, vou ler exatamente, falou, qualquer governo precisa de forças armadas. É verdade. Principalmente as ditaduras. Eu quero evitar que esse processo que nós já vimos acontecer na Venezuela e em outros países se consolide aqui no nosso Brasil. O senhor sabe que mesmo o caso, fora do contexto que o senhor citou aqui, teve participação, pelo menos, de coordenação do Exército. Esse negócio de entrar na Vila Militar, como fizeram, para fazer busca e apreensão, o senhor sabe que é absurdo, o senhor é inteligente. O senhor sabe que é ilegal. O senhor sabe que é inconstitucional. E o senhor sabe que está obedecendo a ordem de Alexandre de Moraes, desrespeitando a Constituição. Esta é a situação hoje no Brasil. O senhor tem medo de Alexandre de Moraes. Todos aqui têm medo de Alexandre de Moraes. Essa é a situação que nós vivemos no Brasil e desculpem-me as palavras duras que são palavras talvez apenas e quem sabe serei censurado, perseguido, humilhado, não me importa. Não me importa porque precisa ter alguém para dizer o que está acontecendo. Para dizer, porque saber todos sabem. Os senhores podem até dizer outras coisas. O ministro Monteiro Filho, José Múcio, disse também, né? Dentro da narrativa do governo, entendo, o senhor é parte do governo, que a polícia do Distrito Federal demorou a chegar. O senhor sabe que não foi assim. A Força Nacional estava parada de prontidão do lado do Ministério da Justiça, não foi utilizada. O governo contribuiu. G. Dias, Gonçalves Dias. Onde viu? Onde está? Ninguém sabe, ninguém viu. Mas foi a polícia do Distrito Federal que demorou a chegar. Claro, é isso que é para ir para os livros da história. Eu entendo o seu papel. Mas eu sei que o senhor entende o meu também, de oposição. E de buscar deixar bem claro aqui as perguntas que eu fiz, e que não foram exatamente respondidas. Porque eu perguntei se o Código Penal Militar ainda existe. Porque para esses militares, inclusive os da ativa, não está valendo. Eu perguntei sobre a reação às ordens da justiça que eram ilegais. O senhor disse, não, cumpra-se da justiça, mas são ilegais, são inconstitucionais. O Exército, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, nada vai dizer quando uma ordem é ilegal, quando é inconstitucional. Não vai se pronunciar, é isso. Não obstante ilegais, não obstante sendo ordens de um ministro da Suprema Corte, que não é o presidente da República, fazendo o Exército cumpri-las a desagrado da Constituição, o Exército não vai se pronunciar. E se o problema é Senado, por exemplo, tem assessor parlamentar que chega, tem presidente do Senado, tem membro do Senado para lá conversar para fazer isso, o impeachment de um ministro, ou pelo menos a contenção da corte acontecer por meio daquele parlamento, daquele lado de lá. Mas me parece, e até gostaria de saber se existe algo nesse sentido, mas me parece que não há nenhum esforço para que essa ditadura não se consolide no Brasil com apoio obsequioso das nossas Forças Armadas. A terceira pergunta, se o senhor se consulta com Alexandre de Moraes, o senhor respondeu afirmativamente, não precisa mais responder, e ficou muito claro, infelizmente, que isso acontece. E a quarta, se as Forças Armadas entendem que há uma prevaricação diante dos abusos de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes. Essa hoje é a situação no nosso país. E o senhor é inteligente, o senhor sabe disso. O senhor pode me responder outras coisas, pode tergiversar, sair por aqui, sair por ali, mas essa é a situação hoje no nosso Brasil. As Forças Armadas são subjugadas, subordinadas, não ao ministro civil, nem ao presidente da República, muito menos. É um senhor chamado Alexandre de Moraes, ditador da República, que já não é bem mais uma República Federativa do Brasil. E por falar em cenas prazerosas de se ver, eu preciso mostrar aqui um trecho do Estúdio I, da Globo News, apresentado por Andréa Sadi, em que o convidado para comentar sobre a mudança da meta fiscal do governo Lula, que jogou a responsabilidade para o próximo presidente, acabou falando aquilo que não era exatamente o que eles queriam que fosse falado. E ela traz agora também metas para 2027 e 2028, ou seja, nós jogamos para frente o ajuste fiscal. A promessa é que a melhora das contas públicas vai acontecer mais para frente. O que isso significa na prática? Significa que o governo está dizendo para nós que ele vai ter resultados fiscais piores.
Ao invés de ter superávit primário em 2025, ele vai ter um resultado primário de 0. Ao invés de ter um superávit de 1% do PIB em 2026, ele vai ter um superávit de apenas 0,25%. Um governo que tem resultados fiscais piores, ele acaba se endividando mais. Se endividando mais, ele acaba gastando mais com juros, acaba pagando juros maiores. E, consequentemente, isso atrapalha o ambiente de negócios e a realização de investimento produtivo. Mas me parece que o pior não é isso. O pior é você modificar uma meta fiscal tão pouco tempo depois de ter estabelecido a meta fiscal. Essas metas que estão em branco, elas foram aprovadas pelo Congresso brasileiro em agosto de 2023. Nós estamos em abril de 2024 e o governo já aparece com novas metas diferentes das metas que foram estabelecidas em 2023. Qual é o sentimento que isso gera no mercado? Bom, então eu não sei. Quer dizer, da mesma maneira que o governo está trazendo novas metas agora, o que impede do governo trazer novas metas daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Qual é o compromisso verdadeiro do governo com o equilíbrio das contas públicas? A melhor parte de tudo isso é Andréa Sadi, que sempre milita em favor do atual governo, sem saber o que fazer durante a fala do convidado. Repare como ela olha várias vezes para a produção. Diante de um ambiente de imprevisibilidade, diante de um ambiente de incerteza, o mercado busca segurança. Busca segurança no dólar, aí o preço do dólar acaba subindo, busca segurança no juro, e aí o juro acaba buscando patamares mais altos, porque afinal, se o governo não está tão comprometido com o equilíbrio das contas públicas, ele é mais arriscado do que ele seria se ele estivesse genuinamente comprometido com o equilíbrio das contas públicas. Não me parece que nenhuma dessas consequências esteve fora do radar da equipe econômica, mas você teve ali uma contingência política que se impôs. Seja uma contingência política do Congresso, seja uma contingência política dentro do próprio governo, ou uma combinação das duas coisas, o fato é que a equipe econômica foi obrigada a alterar as metas fiscais tão pouco tempo depois dessas mesmas metas fiscais terem sido estabelecidas. Isso cria um ambiente de imprevisibilidade, cria um ambiente de incerteza e traz consequências para a vida das pessoas. O Banco Central vai ter mais dificuldade para reduzir a taxa de juros com essas novas metas, a pressão inflacionária tende a ser maior com o dólar mais alto e isso tende a afetar a vida de cada um de nós. Não é apenas um gráfico, é algo que traz realmente consequência para a vida das pessoas. Antes de finalizar o vídeo, eu só quero lembrar você do curso de Inteligência Artificial e ChatGPT que eu venho recomendando ao longo das últimas semanas e que é uma ótima oportunidade para que você aprenda algo tão simples e tão valioso para ajudar no seu dia a dia. Na descrição aqui do vídeo, você encontrará 2 links. O primeiro é da página de vendas do curso, no preço de R$ 147,00, que já é um preço promocional. E o segundo link é da página de pagamento, só que com um desconto extra de 25% que eu consegui para os espectadores aqui do canal. Você terá uma garantia de 7 dias para solicitar reembolso, caso as aulas não atendam às suas expectativas, e eu ainda deixo o meu endereço de e-mail para que você entre em contato comigo, caso tenha qualquer problema em relação a isso. Eu espero que, dessa forma, eu consiga retribuir o apoio que você dá diariamente ao canal. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista, caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.